Bom dia, galera do terceiro ano. Bom dia, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Bem, hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro, nós estamos aqui gravando mais uma aula, mais uma videoaula, falando sobre equações da circunferência. E, inclusive, um aviso importante para vocês que estão assistindo a aula. A correção do exercício que eu passei na semana anterior, eu vou deixar a foto com a resolução das questões lá na plataforma da turma, ok? Na parte de matemática 1, você vai encontrar a resolução, o cálculo daquelas questões, certo? Que foram passadas do exercício, que foi passado quinta-feira, ok? Falando sobre a equação reduzida da circunferência e equação normal da circunferência. Hoje, na nossa videoaula de hoje, nós abordaremos ainda dentro de equação da circunferência posições relativas entre reta e circunferência, beleza? Então hoje o motivo da nossa aula será abordar, explicar este conteúdo, posições relativas entre reta e circunferência. Como o próprio nome está dizendo, uma reta e uma circunferência podem ocupar posições relativas, e são três as posições relativas que uma reta ocupa em relação a uma circunferência. Então, vamos à primeira posição. Exterior ou externa. Então, aqui é o seguinte: quando é que a reta está exterior ou externa a uma circunferência? Em outras palavras, quando é que uma reta foi traçada fora de uma circunferência? Aqui, ó, quando a distância entre o centro e a reta R for maior que o raio. Isso aqui, pessoal, DCR, é uma forma genérica, certo, de representar a distância do centro de uma circunferência até a reta R. A reta pode ter qualquer letra, ela pode ser representada por qualquer letra. Como eu estou dizendo, aqui é apenas uma forma genérica de fazer essa indicação. Então, quando a distância entre o centro daquela circunferência e a reta R, a reta que está sendo analisada, ela for maior que o raio, essa reta é exterior, ela é externa à circunferência. Posição número 2. Quando essa distância entre o centro e a reta R for igual ao raio, a reta em relação à circunferência é tangente. Essa é a segunda posição. Terceira posição. Quando a distância entre o centro da circunferência e aquela reta R for uma distância menor que a medida do raio, então a reta em relação àquela circunferência, ela é secante. Isso quer dizer que a reta atravessa a circunferência. Em outras palavras, quando a reta é exterior, como o próprio nome está dizendo, a reta fica fora da circunferência. Quando a reta é tangente à circunferência, significa que a reta toca a circunferência em um único ponto. E quando a reta é secante à circunferência, significa dizer que a reta toca a circunferência em dois pontos. Esses desenhos eu não coloquei aqui porque estão lá no livro. No livro de matemática de vocês, se vocês pegarem lá na parte, logo depois de equação normal, fala-se sobre esse assunto. Aí tem um desenho. Então fica muito fácil de você observar. Então, tangente, a reta toca na circunferência uma única vez. Secante, a reta toca na circunferência duas vezes. E quando é exterior, claro, a reta não toca, não há nenhum ponto em comum entre a reta e a circunferência. Bem, eu falei aqui que existe uma distância entre o centro da circunferência e a reta. Esse item deve ser calculado em todos os casos aqui. Então, como é que a gente faz para descobrir a distância do centro de uma circunferência até uma reta R? Existe uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Distância entre o centro da circunferência e a reta R. Bem, esses dois tracinhos aqui, que vocês estão vendo, significa módulo. Então, essa distância vai ser
o módulo de ax0 mais by0 mais c, fecha módulo, tudo dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bem, traduzindo para a nossa língua portuguesa, o que significa tudo isso? Vamos lá. x0 e y0, essas duas coordenadas aqui, são o centro da circunferência, ok? Então, aqui nós temos x0 e y0 são o centro da circunferência. Agora, A, B e C são os coeficientes, ok? São os coeficientes da equação da reta. São os coeficientes da equação da reta. Beleza? Pronto. Aqui estão. Então, quando eu for calcular isso aqui, eu preciso saber as coordenadas do centro. Então, eu vou fazer o cálculo da coordenada do centro e logo depois eu vou ver a equação da reta, assunto que vocês já estudaram, para poder chegar, aplicar na fórmula e chegar na resposta, ok? Vamos fazer um exemplo agora, dar uma pausa e fazer um exemplo com relação a esse conteúdo, ok? Bem, pessoal, como eu disse a vocês, vamos fazer um exemplo agora com relação a esse conteúdo que nós vimos. Posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Inclusive, essa questão é do próprio livro de vocês. Ela está na página 48, é uma questão resolvida. Então, vamos lá. Qual a posição relativa entre a reta R de equação x mais y menos 1 igual a 0 e a circunferência dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 5 igual a 0? Bem, a gente vai precisar fundamentalmente saber qual é a distância entre o centro da circunferência e a reta R. Mas para a gente saber essa distância, a gente precisa saber quem é o centro da circunferência, ou seja, as coordenadas do centro. Então vamos começar calculando as coordenadas do centro. Bem, aqui está a equação na forma normal. Lembre-se que a equação da circunferência pode aparecer de duas formas. Ela pode aparecer na forma reduzida ou pode aparecer na forma normal. E eu expliquei isso na aula de quinta-feira. Está lá o vídeo para quem quiser assistir. Então, no caso aqui, esta equação está na forma normal. Então, vamos calcular assim, ó. O valor a primeira coordenada vai vir daqui e a segunda coordenada daqui. Então, vamos lá. A ao quadrado, aliás, desculpem aí, vamos lá. Menos 2a igual a menos 6. Então, a é igual a 3. Já encontrei a coordenada de a. Agora, vamos para a de b. Menos 2b igual a menos 4. B é igual a 2. Então, para encontrar a coordenada de A, você sempre vai colocar menos 2A e vai igualar ao número que acompanha x. Para encontrar a coordenada B do centro da circunferência, você sempre vai usar menos 2B e vai igualar ao número que está acompanhando y, no caso aí menos 4. Pronto. O centro da circunferência é esse, é 3 e 2. Encontrar o centro da circunferência. O que é que precisamos também? Do raio. A gente precisa saber quem é o raio para fazer a comparação. Então, agora, vamos encontrar o raio. O raio é encontrado assim. A ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado, tudo igual a quem? A quem eu vou igualar aqui? Eu vou igualar ao número que está na equação da circunferência, que não está acompanhado por nenhuma letra. No caso aqui, eu vou igualar a 5. Então, fica 3 ao quadrado
mais 2 ao quadrado, menos raio ao quadrado, igual a 5. 9 mais 4, menos raio ao quadrado, igual a 5. Aqui, menos raio ao quadrado, igual a 5, menos 13. Menos raio ao quadrado, igual a menos 8. Raio ao quadrado, igual a 8. O raio é a raiz quadrada de 8, só que 8 não tem raiz quadrada. Então, o que a gente pode fazer? Decompor, fazer a decomposição. Aí vocês já sabem a regra. Fazendo a decomposição, ficará 2 raiz quadrada de 2. Essa é a medida do raio. Agora, fazendo-se aqui a explicação, vamos encontrar a distância do centro da circunferência até a reta R. Essa distância é dada por módulo AX0 mais BY0 mais C, fecha módulo, tudo dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, fazendo o seu cálculo aqui, vamos lá. Aqui nessa fórmula, A e B, atenção, que muita gente confunde isso aí, ok? Muita gente confunde isso aí. A e B aqui, eu vou tirar, e C também, eu vou tirar da equação da reta. Aqui está a equação da reta. Então, o número que acompanha x aqui é 1. O que acompanha y é 1. Então, A é 1, B é 1 e C é menos 1. Vou fazer isso aqui. x0 e y0 são as coordenadas do centro, o que eu vou colocar aqui, beleza? Então, fica assim, ó. Atenção. Aí, A é 1. Então, 1 vezes 3, ok? Mais B é 1, então 1 vezes 2, mais C. Quem é C? É lá na equação da reta, aqui, ó, menos 1. Pronto. Aí tudo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Repetindo. Esse A e esse B que vocês estão vendo aqui, esse A e esse B, nós vamos tirar da equação da reta. Então, o valor de A é o número que acompanha x. O valor de B é o número que acompanha y. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo-se aqui o cálculo, eu terei módulo de 3 mais 2 menos 1. E aqui, raiz quadrada de 2. 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Vai ficar módulo de 4 sobre a raiz quadrada de 2. O módulo de 4 é o próprio 4 sobre raiz quadrada de 2. O que é que a gente faz aqui? Racionaliza. Então, fica 4 vezes raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, porque o denominador é um radical, então eu tenho que racionalizar. Aí eu tenho agora 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2 da raiz quadrada de 4, certo? Então vai ficar 4 raiz de 2, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, veja só, qual foi a distância entre o centro da circunferência e a reta R? Olha aqui a distância. 2 raiz de 2. Quem foi o raio? 2 raiz de 2. O que é que eu expliquei na primeira parte da aula? Se a distância entre o centro da circunferência e a reta R for igual ao raio, ou seja, a distância for igual ao raio, que aqui no caso é o que está acontecendo, olha aí, a distância 2 raiz de 2, aqui está, e o raio 2 raiz de 2. Então, essa reta em relação à circunferência é tangente. Então, aqui nós estamos diante de uma reta tangente. Então, se a distância for igual, a distância entre o centro da circunferência e a reta R for igual ao raio, que é o que aconteceu aqui,
nós temos que a reta R, em relação à circunferência, ela é tangente. Isso significa que ela toca a circunferência em apenas um único ponto. Beleza? Pronto, aqui está a explicação de toda a questão, ok? Assistam a aula e façam as atividades que forem postadas, ok? Valeu aí e até a próxima!